Olá, turminha do sexto ano, que bom, juntos mais uma vez, aqui na TV Araxá Educa, falando de matemática. Professor Alírio, e a aula de hoje, turma, é frações de uma quantidade, né? Nós vamos falar de frações, algo que fala-se muito, tem muito no sexto ano frações durante o ano todo, vocês vão ver isso nos próximos anos, então é muito importante que essa base, esse primeiro momento, seja bem assimilado por vocês, tá bom? Como é de costume, a gente faz aquela revisão para lembrar o que a gente falou na última aula, ok? Vamos lá? Na última aula nós começamos a nossa aula de frações, né? Na verdade a primeira aula foi a aula passada. Hoje já estamos na segunda aula de frações. E demos o exemplo, né, lá, de uma pizza. Quando eu pego uma pizza, né, normalmente ela já vem cortada em 8 pedaços, e eu peguei aqui, ó, separei um pedaço, né? O que representa esse pedaço? Representa 1/8 da minha pizza. Lembrando, o número de baixo indica em quantas partes foi dividido. E o número de cima indica quantas partes eu peguei, não é assim? Então nós temos o numerador e o denominador. E qual a leitura, né, professor? A leitura é 1/8, ok? Nós falamos também, né, que em qualquer fração a gente tem em cima o numerador e embaixo o denominador, tá? Numerador indica de novo a quantidade de partes que eu peguei. E embaixo, o denominador indica o número de partes iguais em que o inteiro foi dividido. Lembrando, a divisão tem que ser igual, em partes iguais, ok? Frações. Vamos relembrar. Na última aula nós falamos da leitura. Como é que a gente faz a leitura de uma fração? Por exemplo, o número 1 e o número 2 embaixo. Então eu digo 1/2, tá? Depois, 1/3, 1/3. Denominador 4, então 3/4, que o de cima é 3. Denominador 5, 2/5, né? Denominador 6, 4/6, por exemplo, 4/6, 4/6. 5/7, 5/7. Depois, 3/8. E depois, 7/9. Bom, do 2 até o 9, a gente já memorizou, né? Lembrando que esses números passam por 10, passam por números diferentes de 10, ok? Quando é por 10 são décimos, quando é por 100 são centésimos, quando é por 1000 são milésimos, tá bom? Dividindo nossa barra em 4 pedaços, nós falamos da barrinha de chocolate, estão lembrados? Pegamos a barrinha de chocolate, aquela que vem com os quadradinhos lá já do fabricante, né? Vem aqueles quadradinhos, até mais fácil para a gente quebrar, né? Repartir, não é assim? Então falando assim, ó, dessa barra, né? Ela tem aqueles 8 quadradinhos lá. Se eu dividir, né? Meus 8 quadradinhos divididos em 4 partes, quanto que dá? Dá 2 quadradinhos para cada parte, né? Então a representação 2 de um total de 8. Então de 8 quadradinhos que tinha a minha barra, nós pegamos um pedaço desse, representa 2/8. Não somente um, né? Mas cada pedaço desse, né? Não por acaso representamos por 2/8, tá bom? Vamos iniciar a aula então determinando algumas frações, né? Vamos começar praticando mesmo. Represente as partes coloridas na forma de fração. E aí? Bom, aqui eu tenho uma barra, ela foi dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 partes. Consequentemente, a de baixo também foi dividida em 10 partes. Vocês podem ver que são o mesmo formato, o mesmo tamanho. A parte que fala a parte colorida, quantas partes coloridas eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5. Então eu peguei 5 partes de um total de 10. Vamos escrever isso? Então tá lá, 5/10. Qual que é a leitura? 5 décimos. Essa é a leitura daquela fração, ok? Ok. E a de baixo? Nós pegamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 partes coloridas. 6 de um total de 10. É isso mesmo? É isso aí, ó. 6 de um total de 10. E qual seria a leitura? 6 décimos. Ok? Bom, vamos em frente. Olha essa daqui. Nós pegamos um quadrado grande aqui, dividimos em 3 faixas, depois dividimos em 6 faixas verticais. Veja bem, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ora, 6 mais 6, 12 mais 6, 18 partes. Nós dividimos esse quadrado em 18 partes. Ok, então o denominador eu sei que é 18. E a parte colorida, vamos contar? 1, 2, 3, 3 mais 3, 6 mais 3, 9. Quer dizer, eu peguei 9 partes
de um total de 18, é isso que eu devo escrever aqui? Vamos lá? Então tá lá, ó. 9 de um total de 18. Como é que eu faço a leitura disso, professor? 9, 18 avos. Lembra do avos? A partir do 11, 12, 13, a gente usa a palavra avos. Então, 9, 18 avos. E o de baixo, professor? Bom, vamos ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 partes coloridas, tá? Mais 8 de um total de quanto? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 partes. Então, eu peguei uma unidade, dividi em 20 partes e pintei 8. É isso mesmo? Como é que eu devo escrever? 8 sobre 20. Vamos ver se é isso mesmo? Ó, isso daí, ó. 8 sobre 20. E qual que é a leitura? 8, 20 avos. Difícil? Não, né? Acho que não. Ok? Vamos em frente? Vamos. Então, fração é a parte de um todo que foi dividido em partes iguais. Lembrando sempre, a divisão sempre é em partes iguais. Ok? Vamos lá. Probleminha. Juliana ganhou uma caixa com 12 bombons, tá? Que foram distribuídos igualmente entre 3 sabores diferentes. Laranja, limão e morango, tá? Tá aqui os bombonzinhos representando. Juliana comeu 2 bombons de laranja e 1 de limão. Então vamos lá, comeu 2 de laranja e 1 de limão. Tá, é uma situação problema, né? Vamos lá. Pergunta, quantos bombons havia de cada sabor? Ora, a caixa tinha quantos bombons? 12, né? 12. Quantos sabores? 3. Se eu pegar 12 bombons e dividir por 3 sabores, dá quanto dá 12 dividido por 3? Muito bem, quem falou 4 acertou. Então eu tinha 4 bombons para cada sabor. Então eu tinha 4 de laranja, 4 de limão e 4 de morango, tá bom? Pergunta B. Represente através de um desenho a caixa de bombons, separando-os por sabor. Professor, mas como é que eu vou fazer isso? Então, sempre a unidade é a nossa caixa de bombom. Então, eu vou fazer um retângulo. E depois, eu vou dividir em 12 faixas, 12 partes. E pintar 4 representando, né, laranja, 4 representando limão e 4 representando morango. Vamos fazer isso? Então, tá aqui, ó. Eu tenho uma unidade, foi dividida em 4 e 4, 8 e 4, 12 partes. Pintei 4 de laranja, pintei 4 de verde e pintei mais 4, um tom rosado aqui, representando os sabores laranja, limão e morango. Ok? Difícil entender isso? Não. Vejam bem, eu sempre falo para os meus alunos, o desenho nos ajuda na interpretação, sempre. Por mais simples que seja o nosso desenho, tá bom? O desenho pode ser simples, mas ele nos ajuda na interpretação. Vamos lá? Pergunta, Juliana comeu 2 bombons de laranja e 1 de limão. Qual o número racional, né, que seria a fração, o número racional, que representa essa fração? Quer dizer, quanto da caixa toda ela comeu? Pessoal, mas só está falando de sabores ou estou falando da caixa toda? Nós estamos falando da caixa toda. Então, vamos fazer o desenho da caixa aqui de novo? Então, tá lá, ó, a caixa inteira. Ela comeu quantos? 2 de laranja e 1 de limão. Tá aqui, ó, 2 de laranja e 1 de limão. Veja bem, apesar do nosso desenho estar dividido em 3 cores diferentes, mas a pergunta foi direcionada à quantidade que ela comeu, quanto que representa do total. Olha, ela comeu 2 mais 1, 3. Então, na verdade, ela comeu 3 de um total de quantos? De um total de 12. E é isso que eu devo escrever aqui. Então, ela comeu 3 bombons de um total de 12. Essa fração representa o quanto ela comeu da sua caixa de bombom. Entenderam? Que bom. Bom, minha mãe comprou uma dúzia de ovos. Uma dúzia. Uma dúzia é quanto mesmo? Ah, muito bem, 12. Então, minha mãe comprou uma dúzia de ovos e gastou 1/3 deles em uma receita de bolo. Quantos ovos minha mãe gastou? Professor, mas o senhor não falou a quantidade, o senhor falou que é 1/3. Sim, 1/3, de novo, representa uma fração, representa a quantidade que minha mãe pegou. Veja bem, no exercício anterior,
Nós fizemos a parte que ela comeu, quanto representava do todo. Agora eu tenho a fração e quero saber quanto que ela representa. Ora, se uma dúzia são 12 ovos, né? Então vamos lá, ó. 4 e 4, 8 e 4, 12. Não está aqui? 12, ó. 12. Quanto que minha mãe usou? 1/3 dessa turma. Então, se ela usou 1/3 da minha turma, o que que eu faço? Eu divido, ó. 1, 2, 3. Eu vou dividir em 3 partes, tá certo? Vamos fazer aqui, ó. Pronto, ó. 1, 2, 3 partes. Dividimos a nossa caixa de ovos. E minha mamãe usou quantas? Uma de um total de 3. Quer dizer, pegou a minha caixa de ovos, que eram 12, dividiu em 3 partes, e minha mãe pegou um pedaço desse aqui, ó. Ou seja, minha mãe pegou essa faixinha aqui, ó. Tá vendo? Ou seja, minha mãe pegou quantos ovos? 4 ovos. Então tá lá, ó. 4 ovos. Tá vendo? Então 4 ovos representa 1/3 da minha caixa de ovos. Ok? Bom, então tá lá. 1/3. Ok? 1/3, quer dizer, dividiu em 3 partes e minha mãe pegou uma dessas partes, que no caso representa 4 ovos, tá? Então 12 dividido por 3 é igual a 4. Então, divido pelo denominador, 3. E multiplico pelo numerador, 1. Então, 12 dividido por 3 dá 4. 4 vezes 1, 4 ovos. Não acho que é difícil, né? Muito simples esse problema. Muito bem. Vamos pegar uma outra situação problema, tá? Meu primo tem um aquário, ok? E dentro desse aquário nós temos 4 peixes amarelos e 2 peixes azuis, tá? Os peixes azuis representam que fração do total do aquário? Vamos pensar um pouco. Esse é meu aquário, tá? Não tem uma linha delimitando, não tem uma caixinha, não tem nada. Mas eu entendo que esses peixes que estão aqui é o total de peixes que eu tenho dentro do meu aquário. Quanto que é o total? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muito bem, então eu tenho 6 peixes no meu aquário. A pergunta é, que fração os meus peixes azuis representam do total do aquário, tá? Bom, então eu tenho 2 peixes azuis de um total de quanto? Um total de 6. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esses 2 peixes azuis, dizer o seguinte, ó, esses 2 representam 2 partes, ou 2 peixes, de um total no aquário de quanto? De 6. Então, eu tenho 2 peixes de um total de 6. Todo mundo entendeu o exemplo? Sim? Que bom. Vamos continuar aqui, então. Calcule os valores abaixo. Agora já estamos na situação, problema, ou praticando, né? Mas eu tenho aqui, ó, 1/3 de 60 balas. O que seria 1/3 de 60 balas? De novo, o numerador, o denominador indica quantas partes eu dividi. E o numerador significa quantas partes eu peguei. Então tá lá, 60 dividido por 3 vai dar quanto? 20. Então vamos colocar 60 dividido por 3 dá 20. 20 é cada parte. Quantas partes eu peguei? Uma. Então 20 vezes 1, 20 balas. Difícil? Não, acho que não, né? Vamos em frente, ó. 2/8 de 56 alunos. Agora nós estamos falando de uma turma de 56 alunos. Professor, deixa eu ver se eu entendi. 2/8 significa o seguinte, eu peguei esse grupo de alunos, dividi eles em 8 grupos menores, né? 8 grupos. Então, 56 dividido por 8. E separamos quantos grupos? 2. Então, que conta que eu vou fazer? 56 dividido por 8 e o resultado multiplicado por 2. Vamos ver como é que fica essa continha? Então, tá lá, ó, 56 dividido por 8, tabuada, quanto que dá? 7, não é? Ó? 56 dividido por 8 dá 7. 7 vezes 2, porque são 2 partes, 7 vezes 2, 14 alunos. Então, 2/8 de 56 alunos representam 14 alunos. Certinho? Vamos para o próximo. 3/4 de 1000 gramas de polvilho. Ora, lembrando a receita lá atrás, né, da mamãe fazendo uma receita de pão de queijo, receita. Então, 1 quilo, lembrando, né, 1 quilo representam 1000 gramas. Então, se a receita fala assim, ó, utilize 3/4 de um pacote de polvilho, ou utilize 3/4 de 1 quilo, ou, melhor ainda, utilize 3/4 de 1000 gramas de polvilho. Quantas gramas eu devo pegar, professor? Então, tá aqui, ó, 1000, nós vamos dividir em quantas partes? 4, e eu vou pegar quantas? 3.
Vamos fazer essa continha aqui do lado? Então vai ficar assim, 1.000 dividido por 4. Vamos fazer antes, vai aparecer o resultado ali. Quanto que é 1.000 dividido por 4? Muito bem, quem falou 250. Então 250, né? 250 é 1.000 dividido por 4. E quantas partes eu peguei? 3. Então 250 vezes 3. E 250 vezes 3 são 750 gramas de polvilho. Então para fazer a receita lá, 750 gramas de polvilho. Situação problema. Pedro abasteceu o seu carro com 28 litros de gasolina, que correspondem a 4/8 da capacidade total do tanque de combustível. Qual a capacidade total do tanque do carro do Pedro? Veja bem, essa situação é diferente das outras, tá? Eu estou te dando a quantidade e estou dizendo, ó, essa quantidade de 28 litros representa a fração 4/8. Então agora não é dividir por 8 e multiplicar por 4, mas entender que 28 representam quantas partes? 4. Se eu quiser saber o total, eu tenho que fazer o quê? 28 dividido por 4, para saber quanto que é uma parte. E depois multiplicar pelo total do meu tanque, que é 8. Vamos ver isso? Então tá lá, dúvida, né? Ó, quanto será que representa isso, né? Dúvida do nosso amigo em relação ao abastecimento. Vamos lá. Então 4/8 é igual a 28 litros. Tá. O que eu faço? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O meu tanque, né? Uma forma imaginária, dividido em 8 partes. E eu peguei quantas? 4. Quer dizer que essas 4 partes representam quanto? 28 litros. Qual que é o meu papel? Descobrir quanto que um pedacinho desse, ou seja, quanto que um pedaço, 1/8 do meu tanque representa. A hora que eu descobrir quanto que representa 1/8, eu multiplico por 8. Mas como é que eu vou fazer isso, professor? Está aqui, ó. Essa parte pintada representa quanto? 28. Ela foi dividida em quantas partes? 4. Então basta eu fazer 28 dividido por 4 que eu vou conseguir descobrir quanto vale 1/8 do meu tanque. Vamos fazer isso? Então tá aqui, ó. Esse pedaço representa 4/8, tá? E ao mesmo tempo esse pedaço representa 28 litros. Então basta eu pegar 28 e dividir por 4. 28 dividido por 4 dá quanto? Muito bem, 7 litros. Quer dizer que cada pedacinho desse representa 7 litros. Tá? Então, para eu saber, ou para a gente poder identificar ou calcular quanto que é o meu tanque inteiro, o que eu faço? 7 multiplicado pelo total de partes, ou seja, 7 vezes 8. E 7 vezes 8 dá quanto? 56 litros. Ou seja, a capacidade total do tanque do carro do Pedro é de 56 litros de combustível. Ok? Gente, essa era a parte que eu tinha para passar para vocês hoje. Próxima aula a gente vai desenvolver um pouco mais sobre isso. Vamos fazer uma revisão daquilo que a gente viu? Vamos? Então vamos. Fala assim, ó, resumo da aula. Na aula de hoje você aprendeu mais sobre frações e a quantidade que ela pode representar. Depois, aprendeu que o denominador representa em quantas partes algo foi dividido e que o numerador representa quantas partes foram utilizadas, né? Denominador embaixo, numerador em cima. Verificou também que a fração é uma razão. Por que razão? É um número em cima do outro, é uma comparação, né? Razão é uma comparação. Entenda-se como razão também, significado de divisão. As frações estão presentes nos nossos problemas mais comuns em diversas situações. A receita, no tanque de combustível, o marcador do carro, né, que indica qual que é a fração do tanque de combustível que nós temos ainda de gasolina ou de álcool para poder consumir, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Obrigado mais uma vez, tenham todos bons estudos e até a nossa próxima aula.